Fala galera, hoje é dia de Shigatsu wa Kimi no Uso. Também conhecido no ocidente como Your Lie in April ou Sua Mentira em Abril, ela é uma história em mangá escrita em 2011 e foi adaptada para anime em 2014. Resumindo a história, o Kousei, que é o protagonista do anime, ele era uma criança prodígio que ele perdeu a habilidade de tocar piano depois que a mãe dele morreu quando ele tinha 11 anos de idade. E a vida dele é bem sem graça, bem monocromática e começa a ganhar cor quando ele conhece uma garota, uma violinista. O nome dela é Kaori, ou Kaori Miyazono. Ele fica encantado por ela e começa a se interessar de novo pelo mundo da música. Antes de começar a história, dá uma passadinha lá no Nerd All Stars, que é o meu canal. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve lá para depois você assistir vídeos sobre HQ, sobre jogos. Mas se você já é inscrito lá, então senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Kousei, com 14 anos agora. A gente vê que a vida dele é bem sem graça, ele é bem depressivo. Ele meio que vê um mundo sem cores. E aí a gente entende que quando ele tinha 11 anos de idade, a mãe dele teve uma doença grave e ela acabou morrendo. Desde esse dia, ele parou de tocar piano, porque ele não consegue mais ouvir as notas no meio da música. Ele não é surdo nem nada, mas ele para de ouvir as notas, ele ouve a música como se ele estivesse embaixo d'água. Mas a gente vê também o jeito que a mãe dele tratava ele para ele aprender a tocar piano. Ela acabava espancando ele para ele aprender a tocar, para que ele fosse um pianista famoso. Esse era o sonho dela, mas como ela não conseguiu, ela meio que projetava isso nele. O Kousei tem dois amigos de infância que sempre tentam animar ele. Uma é a Tsubaki, que trata ele como se ele fosse o irmãozinho mais novo dela, e vice-versa. E o Atari, que é o capitão do time de futebol, e ele é tipo o bonitão da escola. A Tsubaki quer apresentar uma amiga dela pro Atari, que ela diz que essa amiga é meio afim dele, e por consequência o Kousei acaba conhecendo ela também. O nome dela é Kaori, e ela é uma violinista. Eles assistem uma performance dela nesse dia, e ela acaba sendo completamente diferente das outras pessoas que eles viram tocando. A gente começa a perceber que o Kousei ele começa a criar sentimentos por essa garota. A Kaori mostra que ela foi ensinada de uma forma diferente do que o Kousei a apreciar a música, a tocar a música. Ele sempre foi ensinado para ser o número 1, ele era chamado de fantoche da mamãe, ele era o metrônomo humano, e ela toca de uma forma como se fosse divertido. Ela faz o que ela gosta de fazer. Essa apresentação que ela tava era um concurso, e ela passa em segundo lugar, e ela passa para a próxima fase, só que ela tem que ter um acompanhamento de piano, e ela escolhe que o Kousei seja esse acompanhamento de piano. E ele fala que ele não consegue mais tocar, que ele não ouve as notas e tudo mais, mas ela e a Tsubaki, elas insistem muito. Depois de muito insistir, ele finalmente acaba aceitando. Durante a apresentação, ele acaba vendo o espírito da mãe dele lá no lugar, e ele para de ouvir as notas, ele começa a cagar na música inteira, mas a Kaori acaba dando um incentivo pra ele, e ele volta a tocar, ele consegue terminar a música, todo mundo aplaude, mas ela acaba não passando depois pra final do concurso. Saindo dessa apresentação, a Kaori ela desmaia sem motivo nenhum, e a gente fica sem entender o porquê. Depois que ela sai do hospital, ela já recuperada, ela fala que ela quer que o Kousei volte a tocar e acaba inscrevendo ele num concurso. Forçado, mas ele vai. E nesse meio tempo a gente começa a entender os sentimentos desses quatro amigos. O Kousei, ele mostra que ele é apaixonado pela Kaori. A gente acaba percebendo que a Tsubaki, que era a amiga, a irmã mais velha do Kousei, ela também tem sentimentos por ele, mais do que de irmãos ou de amigos. E a Kaori e o Atari, eles são meio que, eles estão num relacionamento, não tão. Ele é mulherengo também, então sabe, não é muito bem definido o que eles têm. Mas beleza, passam os dias, chega o dia do concurso e a gente conhece dois novos participantes desse concurso, que é o Aiza e a Amy. Eles são dois participantes desde a época que o Kousei era criança, então eles são meio que rivais. E esses dois, eles tocam com esse sentimento de rivalidade, mas também com um sentimento de admiração. Eles começam
começaram a querer se aprofundar a tocar no piano por causa de uma apresentação que eles viram do Coulson. E depois dessa admiração eles queriam superar o Coulson. Os dois vão muito bem na apresentação deles, aí chega a hora da apresentação do Coulson. E nessa hora ele começa a relembrar do passado dele, e é nessa hora que eu particularmente comecei a pegar a raiva da mãe dele. Porque começa a mostrar um dia que depois de um concurso que ele ganhou, que ele ficou em primeiro lugar, só que teve um momento da música que ele não seguiu 100% a risca a partitura, ele deu uma improvisada, e a mãe dele fica totalmente revoltada com isso, começa a bater nele, a espancar, até que ele começa a sangrar. E a gente entende que ele só tocava pra agradar ela. Ela meio que usava essa desculpa da doença dela, que ela ia ficar bem se ele tocasse, que se ele sempre ganhasse, tudo ia ficar melhor. E ele revoltado que ele tá apanhando lá em público, mesmo ele tendo ficado em primeiro lugar no concurso, que ele fez tudo pra agradar ela, mas que na verdade ela deveria morrer. E essas foram as últimas palavras que ele trocou com ela antes dela morrer de verdade. E por isso que ele fala que isso dele não conseguir ouvir as notas é como se fosse uma punição por causa disso. O Coulson começa a cagar de novo na música, mas aí ele se concentra na Kaori e ele consegue tocar certo. Como ele parou no meio da música, ele foi desqualificado, mas pra ele, tudo bem, não tem problema. O que importa pra ele, na verdade, era que a música dele tivesse tocado a Kaori. Ele toca só pra ela, é isso que importa. Depois disso, a Kaori ela recebe um convite pra tocar num concerto de gala, junto com o Coulson como acompanhamento, e ele acaba aceitando. Aí a gente conhece a Hiroko, que é uma antiga amiga da mãe do Coulson, e é uma pianista famosa, e foi meio que ela que descobriu o dom do Coulson de tocar piano. Ela começa a ajudar o Coulson agora de novo a regressar aos pianos. Chega o dia do concerto de gala, e ele tá pronto pra tocar, só que a Kaori não aparece, e aí ele acaba tocando sozinho. Ele toca, mesmo sem ouvir as notas, ele toca sentindo a música. E ele acaba tocando muito bem e impressiona todo mundo da plateia. A Kaori não foi na apresentação porque ela ficou doente e ela foi internada. E a gente ainda não sabe o que ela tem, o que tá acontecendo com ela. O Coulson conhece uma garotinha, a Nagi, que ela é fã da Hiroko. E ela aceita ensinar essa garotinha a tocar piano, só que na verdade quem vai ser o professor dela vai ser o Coulson, que ela diz que é pra um crescimento musical dele. E a gente acaba entendendo os sentimentos dessa garota, que ela odeia o Coulson, porque ela na verdade é a irmã do Aiza. E o Aiza ficou tão afetado pelo Coulson quando criança, que isso acabou afetando ela também. Ela vê ele como se ele fosse o inimigo, mas depois de um tempo que ele começa a ensinar ela começa a mudar esse sentimento por ele. Eles vão se aproximando, eles vão tendo uma relação de aluno-professor. O Coulson acaba entrando no maior concurso do país, que pode acabar levando ele para uma faculdade de música, para criar uma carreira. Só que essa universidade não fica na cidade dele, e a Tsubaki odeia essa ideia de pensar de ficar longe dele. A Tsubaki acaba revelando os sentimentos dela por ele, pelo Coulson, só que ela fica meio encabulada e ela acaba fugindo na hora. あんたは私と恋するしかないの。Não dá nem tempo dele responder alguma coisa, deles conversarem alguma coisa. Só que aí ele e o Atari, eles vão no hospital pra visitar a Kaori, e a gente acaba vendo que no hospital a Kaori ela piora, ela perde os movimentos das pernas, e bem na hora que eles chegam, ela começa a ter um colapso. O Coulson, ele entra numa depressão e ele para de tocar piano depois que ele vê a delicadeza que a saúde da Kaori tá. O concurso vai se aproximando, só que pra ele já não importa mais. A Kaori melhora, ela sai da UTI e ele vai lá visitar ela. Ela conta que ela vai passar por uma cirurgia, que ela quer passar por essa cirurgia pra, se tiver uma chance mínima dela melhorar e passar mais tempo com ele. Então ela tá fazendo isso por ele. Então ela espera que ele faça isso por ela também, que ele volte a tocar piano por ela. Então chega o dia do concurso e o Coulson vai lá. No concurso tem o Aiza e a Amy, eles estão nesse concurso também. Nesse momento já os três já são amigos, eles já conversam, eles trocam ideia. Durante a apresentação dele, ele visualiza a Kaori tocando violino com ele, mesmo ele
não ouvindo as notas. Ele toca super bem, ele emociona todo mundo nessa hora que tá assistindo a apresentação. Só que nesse mesmo momento a gente percebe que a Kaori morre. Depois disso tudo, ele recebe uma carta que foi deixada por ela antes dela morrer. E aí ela explica tudo. A Kaori viu ele na primeira apresentação que ele fez na vida, quando ele era criancinha ainda. Ela também tocava piano nessa época, só que ela não quis mais tocar piano, ela quis tocar violino, para que um dia, quando ela crescesse, ela pudesse tocar junto com o Kousei. Ela estudava na mesma escola que ele, mas ela nunca chegou a conversar com ele por vergonha. Ela admirava muito o Kousei. Ela descobriu que ela já estava doente, mesmo antes dela virar amiga da Tsubaki, e que ela não tinha muito tempo de vida, ela já sabia disso. Então por isso que a vida dela era tudo ao extremo. Ela tocava de um jeito diferente, com diversão, para aproveitar a vida dela, o que sobrava, o que restava da vida dela. O jeito que ela comia, os doces que ela comia, ela queria aproveitar tudo que a vida podia dar para ela ao máximo. A historinha dela gostar do Wataru foi só uma desculpinha para ela se aproximar do Kousei, e ela revela que ela sempre amou ele. A gente vê o anime inteiro ele amando ela, mas em nenhum momento ele se declarou pra ela, e só no final, depois que ela morre, ela acaba revelando os sentimentos que ela tinha por ele. Depois que ele lê essa carta, a Tsubaki aparece na frente dele e fala que independente de qualquer coisa, ela sempre vai estar do lado dele como se fosse um anjo da guarda. E assim termina o anime. No anime, não é explicado qual é a doença da Kaori, em nenhum momento isso foi dito. Eu dei uma pesquisada por aí e encontrei que essa doença pode ser uma doença que chama ELA, E-L-A, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa e vai paralisando a pessoa aos poucos, a pessoa vai parando de andar, e a pessoa que tem essa doença não tem muito tempo de vida. Outra coisa que eu percebi foi durante a doença dela, como você vê os cabelos dela que vão escurecendo até ficando parecido do mesmo tom do cabelo da mãe do Kousei. Então isso mostra que talvez a doença da mãe dele seja a mesma doença que a Kaori teve. O que eu achei dessa história? Tem bastante alívio cômico, que por um lado é bom, por outro lado eu não achei tão bom, porque é um alívio cômico nas piores partes. Do tipo que corta o clima, sabe? O clima tá às vezes meio triste, e aí entra uma piada, alguma coisa assim que acaba te quebrando um pouco. Outra coisa que eu não gostei muito, isso na minha opinião, tá galera? Desculpa aí se for diferente da de vocês. Mas na minha opinião, o anime não te dá muito motivo pra continuar assistindo, ele não te dá algo que você precise chegar até o final. No começo do anime, se você prestar um pouquinho de atenção, você já percebe, você já imagina como o anime vai acabar. Achei também que tem muito flashback, o anime poderia ser até um pouco mais curto de tanto flashback que tem. Mas tem alguns pontos extremamente positivos, como por exemplo, eu gostei muito do final. O anime termina com extrema qualidade, sabe fechar a história certinho. A trilha sonora então, nem se fala, fenomenal. Principalmente na parte quando você tá vendo eles tocando piano assim, você vê que a nota, o dedo acompanha a nota, de verdade. Quando é uma parte aguda, o dedo vai junto, a parte grave vai junto. Então isso eu achei super legal. É um anime razoavelmente curto, tem 22 episódios, então vale a pena assistir. A história aqui foi bastante resumida, eu não consigo falar de tudo, deixei muita coisa pra trás pra caber num vídeo aqui, mas vale a pena você conhecer. Não sei as diferenças entre o anime e o mangá, porque eu não li o mangá, eu só assisti o anime. Se você sabe se tem alguma diferença, deixa nos comentários aqui desse vídeo. E tem um rumor também que nesse ano, em setembro desse ano, vai sair um filme live action no Japão de Shigatsu wa Kimi no Uso. Tem um OVA também de um episódio
Bem antes, no primeiro concurso, quando o Kousei conhece o Aiza e a Amy, quando eles são criancinhas ainda, não muda muita coisa, mas se você tiver um tempo e quiser assistir... Bom, deixa nos comentários aqui embaixo os próximos animes que vocês querem ver aqui. Passa lá no Nerd All Stars, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Passa também no Projeto LB, que é outro canal do LBTV. E antes que eu me esqueça, passa lá no Nerd All Stars, no vídeo sobre Shigatsu, vai ter o sorteio dessa almofada do anime. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui. Muito obrigado, valeu e até mais.